Hello, good afternoon, how are you doing? I miss you, muita saudade da minha class, belezinhas? Olha só, a teacher pensou em fazer uma live hoje naquele grupo, mas daí eu percebi que a câmera ficou invertida em relação à lousa e então eu tinha que virar ao contrário. Eu fiquei com medo de às vezes não saber como me posicionar, então eu achei melhor enviar para vocês uma videoaula, tá bom? Hoje nós vamos comentar sobre um assunto que nós já vimos alguma coisa no final do ano passado. Esse ano agora precisa ficar bem claro para vocês que são dois tempos verbais, Simple Past e o Present Perfect, ok? Simple Past, vamos para o Simple Past first. O Simple Past é o passado simples, normal, onde os verbos a gente acrescenta ed. Os verbos, os verbos regulares. For example, play, brincar, jogar, played. Visit, visited. For example, eu joguei futebol. I played soccer. Ela visitou a minha mãe. She visited my mom. Então a teacher acrescentou ed para formar um verbo no passado, isso um regular verb. Um irregular verb, um verbo irregular, ele foge daquela regra do ed. Ele fica totalmente diferente. Então o break, por exemplo, que é o quebrar, vira broke, não é breaked, vira broke. O eat vira ate. O fly vira flew. Então esse aqui é o simple past, é o passado do verbo. Ele fica totalmente diferente, ok? Para que serve o simple past, além do passado? O passado é uma coisa que já aconteceu e morreu lá atrás. Então a gente usa muito o simple past com as expressões last week, semana passada, last month, mês passado, last Saturday, último sábado. A gente usa muito também com yesterday, que é ontem, e assim por diante. Normalmente o simple past tem um tempo, né? I visited my grandma yesterday. Eu visitei a minha avó ontem, então eu marquei o tempo, porque é uma ação que acabou, certo? Diferente do present perfect que nós vimos no final do ano passado. O present perfect é um tempo um pouco chato porque ele não existe na língua portuguesa. We don't have this in Portuguese, just in English. Então, às vezes, para nós Brazilians é um pouco difficult de entender esse tempo present perfect. O present perfect, eu uso o verbo have, que vocês já conhecem, que é o verbo ter. Só que aqui nem sempre ele vai significar o verbo ter, porque aqui o have e o has, ele é só um auxiliary, um auxiliar, certo? Ele é só um auxiliar, então, tanto que ele é auxiliar, que nós fazemos a negativa e interrogativa com ele, certo? Então ele aqui não vai ser muito bem o verbo ter, aqui ele vai ser um auxiliar. E a gente vai usar com o PP. O que é o PP? Past participle, que é a terceira coluna. A teacher até fez a terceira coluna aqui do verbo break, ó. Break, broke, broken. É essa aqui que nós vamos usar. Eat, ate, eaten. Fly, flew, flown. Então é sempre a terceira coluna que nós vamos usar com o present perfect. O present perfect eu vou usar o have para I, eu, we, nós, you, você, they, eles ou elas. E o has, que também é a mesma coisa que o have, eu vou usar só para he, she, it. Lembrando que se for o nome de uma girl, por exemplo, Lucy, Lucy também vai ser has. Bob, Bob também vai ser has, porque ele é he e a Lucy é she, ok? Daí a teacher colocou aqui 3 examples. I have broken my arm. Eu quebrei o meu braço. Olha só, eu traduzo como se fosse um passado, um simple past. Mas na verdade eu vou explicar por que... teacher, se é igual ao simple past, por que não fazemos dessa forma então? Já vou explicar o porquê. He has traveled to Rio. Ele viajou para o Rio. She has studied English since 2015. Ela estuda inglês desde 2015. Aparentemente, na minha translation, na minha tradução, é muito semelhante ao simple past, certo? Mas ele tem nós usamos o present perfect em alguns momentos. For example, se eu quero contar uma novidade, então vamos supor, você entra aqui na aula da teacher e chega com um gesso. Teacher, olha o que aconteceu. I have broken my arm. Eu quebrei o meu braço. Você contou uma novidade. Então, I have broken my arm.
Então, quando a gente for contar novidade, normalmente você não fala assim, I broke my arm. Você vai falar, I have broken my arm. Outro dia um estudante me perguntou assim, teacher, mas e depois se eu falar assim desse jeito para um americano, ele vai entender se eu falar no simple past? Sure, he will understand, ele vai te entender. Mas ele vai perceber que você está usando gramaticalmente errado a sua frase. Então, a gramática correta é dessa forma. Você vai contar uma novidade, você usa have ou has, mais a terceira coluna do verbo. Um outro caso. He has traveled to Rio. Antes de eu explicar essa frase, eu vou tirar o has, vou falar só traveled, que é o verbo viajar, que ele é um verbo regular que acrescenta ed. Então, se eu falo assim, o meu irmão chega, uma pessoa chega pra mim e fala assim, I traveled to Rio yesterday. Eu viajei pro Rio ontem. Aí eu falo assim, he has traveled to Rio. Ele viajou pro Rio. Só que na fala do meu amigo ou da minha amiga, ela disse que ela tinha viajado pro Rio ontem. E aqui eu não disse quando. Então, quando eu vou falar sobre alguma coisa que eu não determinei o tempo, eu uso o present perfect, certo? E esse último caso aqui é uma coisa que começou in the past, no passado, and continue, e continua até agora. For example, she has studied English since 2015. Ela estuda inglês desde 2015, ou seja, ela começou estudando lá atrás e está estudando até hoje, certo? Começou no passado e continua até o presente. Então, o present perfect, quando queremos contar uma novidade, nós usamos have ou has mais terceira coluna, certo? Por exemplo, eu digo assim, teacher Pri casou, she has married, porque she vai ser has. Aí você coloca o verbo marry, no passado ele é no particípio passado ele é married, porque ele é regular. Teacher Pri has married, ou she has married. Esse aqui, uma pessoa me conta alguma coisa e coloca um tempo, e eu quero contar uma coisa parecida, mas eu não coloco time. Então, eu uso present perfect. E o terceiro caso é uma action, uma ação que começou in the past and continues up to now, e continua até agora, ok? Normalmente, o present perfect a gente usa muito com essas duas expressions aqui, que é o since, desde, e for, que quer dizer por ou a. O que é esse por ou a? Eu estudo na Teacher Pri por 10 anos ou há 10 anos. Então, é o for. Ou desde 2000 e não sei quanto. Então, since 2010, since 2015. Então, essa é a difference. Quando o verbo aqui, a teacher mostrou as 3 colunas que vocês já viram no ano passado. Quando o verbo ele é regular, a primeira coluna, vamos por do play, vai ficar play, played, played. Fica ed nas duas colunas. O regular é mais fácil, né? It's easier. Mas os irregular, o que acontece? Precisamos memorize, ok? Infelizmente, precisamos decorar, porque it's not so easy, não é tão fácil como pensamos, ok? Agora a teacher vai pedir for you, please open your books, page 28, 28. Let's go? Abram o book de vocês, page 28. Exercise 1. Look at the following sentences, underline the verb forms. Então, vamos grifar essa estrutura que estamos falando agora do present perfect. Olha na letter A. He has visited more than 80 countries alone. Ele visitou mais do que 80 países sozinho. Onde que está a estrutura do present perfect? No has visited. Underline. Grifa então. Has visited. Letter B. Vamos ver se vocês sabem qual que é a estrutura do present perfect. Yes? É o has written. He has written 2 books. Ele escreveu 2 livros. Na letter C, vamos ver se vocês acham aí qual que é o verb. Tem 2 verbs. Só que os 2 estão no simple past, não estão no present perfect. We have 2 verbs. Letter C. Became, que é o verbo tornar-se. Became é o passado do become. E lá mais pra frente, was, que é o passado do verbo to be. Ok? Letter D. Olha só, tem o present perfect aqui in the negative. Vamos ver quem descobre. É o has stopped. That's it. Has stopped. Underline. Grifa esse também.
ok? A teacher vai parar esse vídeo, vamos continuar no vídeo 2, just a moment.